No verso 21, aqui eu falei de algumas, né, obras da carne. Satanás, personificação do mal. Você tem um Satanás posto e esse Satanás é o teu adversário. É contra ele que você tem que lutar. Mas para lutar contra ele é preciso que você o identifique. Porque se você não identificá-lo, como é que você vai lutar contra esse inimigo tão poderoso que é a tua carne? O teu diabo posto, né? O teu Satanás, o teu adversário. Aí no verso 21 de Gálatas, não está na tela, Gálatas 5, 21, fala um detalhe interessante. Depois que ele vem listando as várias obras, né, da carne, ele diz assim, que os que praticam estas coisas não herdam o reino de Deus. E eu queria aqui, para a gente terminar, traçar uma pequena explanação a respeito disso. Existe uma diferença grande entre praticar e cometer. Fulano cometeu um erro. O que você entende por isso? Que fulano procura estar correto, mas de repente por uma falha, um motivo que a gente não pode entender, aquele fulano cometeu um erro. Então, logo depois que ele identificou e sofreu a consequência daquele erro, ele entrou na linha e foi correto outra vez, certo? Agora, quando você diz assim, não, fulano pratica essas coisas, ou seja, é uma pessoa que você identifica que ela está acostumada a ser daquela maneira. Então, eu queria te dar um exemplo rapidinho, para que você possa identificar isso e não sair condenando todo mundo. Porque no verso 21 diz que aqueles que praticam não herdam, dizem os engravatados barrigudos, né? Então, a pessoa, primeiro exemplo aqui, a pessoa comete uma falha, ok? E bebe além da conta. Vamos ser práticos, tá bom? A pessoa comete uma falha e então bebe além da conta. O que vai acontecer? Consequências. Se sente mal, fisicamente falando, né? E sofre as consequências de uma bebedeira além da conta. Eu não sei se você já passou por isso, assim como eu já passei. Se não tomar cuidado, passe de novo. Por quê? Porque é preciso controlar todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que tudo é bom, porque foi criado por Deus para que a gente desfrute, né? É claro que nem tudo me convém, apesar de ser lícito. Ilícito vem de licença. Eu tenho licença, mas não me convém. Mas quem vai julgar o que não me convém ou o que me convém sou eu, não é você nem ninguém. Assim como eu não julgarei aquilo que te convém, porque eu não tenho essa condição. Porque muito poucas vezes eu consigo me controlar e eu sei que você também passa pelo mesmo. Então aqui não estamos para julgar, estamos para estabelecer verdades espirituais para podermos chegar a alguma conclusão. Aliás, o apóstolo Paulo diz até que cheguemos à estatura do varão perfeito, e isso é entendimento. Então, a pessoa comete uma falha e bebe além da conta e vem suas consequências. Agora, isso é esporádico, ela cometeu uma falha. Isso vai afetar o seu reinado em vida por alguns momentos. Sim, porque ela vai se sentir mal, vai ficar tonta, não vai poder ficar em pé, talvez tenha que jogar para fora tudo aquilo que ela ingeriu, isso é inconveniente, né? O intestino se desarranja, isso também é inconveniente, porque no outro dia tem que trabalhar, e trabalhar com essa sensação de ressaca muito ruim e tudo mais, então a pessoa se sente mal, isso são consequências do erro que cometeu por ter se deixado levar por essa partezinha de Satanás posto na carne, né? Então isso afeta o reinado em vida da pessoa. Ela naquele momento ela não está herdando, nem está reinando, né? Logo após sofrer as consequências, a pessoa volta a se sentir bem. E aí segue o seu rumo. E isso é diferente, muito diferente de uma pessoa que pratica. Primeiro cometeu, o segundo que eu vou te falar é aquele que pratica. Essa pessoa não pode reinar, mas não pode reinar por causa dos seus próprios atos, porque ela não consegue dominar a prática, ela não consegue parar de praticar, me entende? Ela sabe que aquilo está fazendo mal, ela está consciente que aquilo ali está deixando aquela pessoa com seu corpo debilitado todo momento, né?
já gastou o dinheiro todo na cachaça, já perdeu o emprego por causa da cachaça, quem sabe já perdeu o matrimônio por causa da cachaça, já perdeu, como disse, a dignidade por causa da cachaça, mas ela não consegue parar. Essa pessoa não está cometendo, ela está praticando. Isso é uma coisa diferente. E como a prática de toda a obra da carne traz consequências, essa pessoa estará dia após dia, sempre sofrendo as consequências dessa prática da obra da carne, chamada bebedice. Eu só estou falando da bebedice. Agora mesmo vou falar de outra aqui. Então não é o diabo em pessoa. Não é. Quem atrapalha a vida daquela pessoa é ela mesma. Por quê? Porque Satanás é a personificação do mal. Eu creio que você está entendendo claramente. Agora, para terminar, eu vou te dar um outro exemplo de obra da carne, um outro exemplo de Satanás, a avareza. Eu te dei da bebedice, você compreendeu. Agora você também vai ter que compreender da avareza, porque também é uma das obras da carne, a avareza, abençoada e abençoada. Por exemplo, assim como aquele que faz a bebedice não consegue se controlar para parar com essa obra da carne, uma pessoa avarenta, por exemplo, não semeia. Por quê? Porque ela é avarenta. Porque ela não se organizou aí, a avareza daquela vida ali não deixou ela semear. Até mesmo para o ministério que alimenta espiritualmente, ela não semeia. Ponto. Simplesmente. Então, da mesma maneira do exemplo anterior que eu te dei, existe a pessoa que cometeu a avareza. Ela não pratica, ela cometeu. Por quê? Por algum motivo, por alguma debilidade, por alguma fraqueza, por algum acontecimento na vida daquela pessoa, por alguma coisa que a gente não tem o direito, né, de julgar, nós estamos falando genericamente, claro, aquela pessoa cometeu o erro de se deixar levar por essa obra da carne e não plantou ali. Não semeou. Então, assim como toda obra da carne traz consequência, aquela pessoa também vai sofrer a consequência de não ter a colheita relativa. Assim como aquele que praticou a bebedice vai sofrer a consequência daquele escorrego, da mesma maneira aquele que cometeu aqui esse ato da avareza e não semeia, ele traz a consequência de não ter a colheita relativa. Naquele momento a pessoa não está reinando. Naquele momento aquela pessoa está em escassez, naquele momento ela está em dificuldade. Mas como a avareza na vida daquela pessoa lá não é uma prática, tá bom? Ela somente por algum motivo, como eu já te disse, insisto, ela cometeu, um momento que ela cometeu isso, logo ela domina isso aí e volta a entrar no ritmo de não deixar de semear, certo? Aí, nesse momento, a consequência cessa. É aí que a consequência cessa, né? Essa consequência da escassez por não semear. Ela cessa. E essa pessoa começa a reinar em vida na sua área de prosperidade. E assim acontece com todas as, pelo menos 19 obras de Satanás, obras da carne, obras do diabo, que não é o diabo porque ele não está em pessoa, quero dizer que foi porque ele plantou na primeira carne. Está me entendendo? Tudo aquilo que o apóstolo Paulo lista ali, que a gente contou, são 19, mas não são só essas, porque ele diz assim, e outras coisas mais semelhantes a estas, sobre as quais vos digo que não herdarão o reino aquelas pessoas que praticam tais coisas. Então aqui eu te expliquei a diferença entre praticar é um estilo de vida, e cometer foi um deslize momentâneo, que logo eu me corrigi. Então é diferente daquela pessoa que faz do ato de não semear uma prática, né? Então a avareza não deixa com que aquela pessoa plante. Os que praticam as obras da carne não podem reinar. Lembre-se de que a carne é a personificação do diabo. Por isso é que essa palavra, muitos têm essa tradição, essa tradução de dizer que a palavra Satanás significa adversário. Eu acho que com um inimigo desse,
você não precisa de inimigo mais nenhum. Porque, não é não, André? Pois é. Esse é um inimigo forte. Porque é um inimigo que você não pode simplesmente fechar a porta, ele ficou lá fora e você ficou aqui dentro separado dele. Não. Esse inimigo chamado carne habita com a gente enquanto a gente estiver vivendo aqui nessa terra. Então esse foi o tema que se chamou Satanás, a personificação do mal. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.